Fala galera, começando hoje mais um episódio do Vintage em Cena. Eu, Gabi Zani, estou aqui com a equipe do Reviver History nessa gravação e o nosso entrevistado para uma conversa super descontraída e cheia de história e cultura hoje é o nosso querido Fábio Nunes. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada. Nós estamos aqui no bar Bike Aviators and Rockers, na Moca, um lugar super pitoresco de São Paulo, que não podia ser o melhor lugar pra gente gravar esse encontro hoje. A gente vai falar de rock and roll, cultura retrô, gangues e muito mais. Acompanha aí que vai ser muito gostoso. Bora lá, Fábio. Bora. Vamos sentar aqui. Um ambiente super aconchegante. E vamos lá. Conta aí pra galera quanto tempo você tá na cena e como que você chegou nesse meio que envolve aí o retrô, o rockabilly e também o antigo mobilismo que tá muito associado a essa cultura, né, Fábio? É isso aí, Gabi. Obrigado, bem-vindos. Obrigado pela parceria, pelo convite. Bom, eu tenho que começar muito lá no passado. Então, fazem aproximadamente 35 anos para mais. 35 anos, hein? Olha só que é muita história. Revelando um pouco da idade aí pra galera mais nova, né? Mas é bom. Então, para ser 35 anos, como começou, então eu não sou tão velho, tá, gente? Mas eu tinha lá meus 14 para 15 anos quando tudo começou numa cidade aqui próximo, Guarulhos, tá? Então, eu sou da turminha de Guarulhos, quando começa, lá pelos anos 90. Um irmão mais velho, que já não está entre nós, mas deixou esse legado com a gente, da família, a família toda curte o rockabilly. Ele começou a curtir os discos do Elvis e afins e tal. E naquela época a gente não sabia muito de caracterização, vamos chamar assim, né, do visual, que a galera hoje aplica bastante, mas a gente começou mais pela música, pelos discos do Elvis, e a gente foi descobrindo. E era um bom vinil na época. Era um bom vinil. Começamos bom e velho vinil, né? Começamos com o pé direito. Mais pra frente, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, umas visitas à Galeria do Rock, referência para quem estiver começando, indo atrás de música, de conhecer mais coisas, conhecer a cena, a gente começou a se envolver com o pessoal de São Paulo. O Eric já tinha as festas organizadas naquela época, a gente começou a participar desse tipo de evento e entender um pouco mais. Aí sim, já com o visual incorporado e afins. E assim começa. E como que vocês chegaram? Foi por indicação de amigos? Foi algum informativo? Porque não tinha internet naquela época, não tinha WhatsApp. Como que vocês chegaram nesse movimento em São Paulo? Bela pergunta. Eu vou e volto para os dias de hoje. Tudo bem. Não tinha mesmo internet. O que era novidade naquela época era o CD, que estava saindo. Então, o que a gente ia fazer? Um amigo e parceiro da Festa do Barco Rockabilly, ele colecionava, ele que comprava os CDs e a gente ia descobrindo cada vez mais coisas da cena Rockabilly. E ali nessas lojas, né, na Galeria do Rock, a gente tinha os flyers que eram montados em sulfite mesmo, alguns coloridos e tal. E o pessoal do Rock and Roll Clube do Brasil, do Eric, fazia muito isso. E divulgava, deixava lá os flyers. E a gente começou a ir nas festas. Pouquíssimo tempo depois, eu com a minha cara de pau, que existe até hoje, o Beto tô falando um pouquinho de Guarulhos / São Paulo. Ele tinha uns discos que a gente ouvia. Ele começou a tocar um pouquinho pro Eric, também pro pessoal das festas de São Paulo. E eu com essa cara de pau, comecei a ir em bares em Guarulhos e oferecer pra gente tocar lá pela diversão e pela cerveja. Certo. E a gente criou um grupo e começou, Guarulhos também tem uma galerinha, e daqui a pouco tava tudo junto, misturado. Dali nascem as festas, dali Era nasce... um grupo de DJs ou era um de discotecagem ou era uma Não, banda? era um grupo de... Teve uma tentativa de banda que não vingou, tem alguma coisa gravada em fita, guardada em algum lugar, que envolvia meu irmão, essa galera, mas era uma bagunça. Mas o grupo, na verdade, era uma turma que saía pra um rolê. Estou falando de Guarulhos, tá? E essa turma, eu, depois um pouquinho cara de pau, era muito difícil ficar vindo para São Paulo. O Uber também não tinha, gente, era busão mesmo. Alguns tinham umas caninhas, mais empurrava do que andava, mas essa história foi uma adolescência bacana. E a gente começou a fazer festas setorizadas em Guarulhos, e pegava os botecos, né?
tocavam rockabilly lá e a gente dançava e vinha uma galera assim, bem despretensiosa e conhecia como é hoje, mas num formato todo diferente de vestimenta e tal. E o visual? Como que era o visual nesse começo? Sim, então, no começo, quando meu irmão chega com um CD do Elvis Golden Hits, a gente nem sabia como se vestir, né? Mas depois a gente ia pelas capas de disco, pelas revistas, e a gente se espelhou muito nessa galera mais antiga que a gente em São Paulo. Aí a galera bem rock mesmo, bem true, né? Bem verdadeiro. A galera, pô, aquele topetão, os meninos, jaqueta de couro. Tinha aquele basicão, jaqueta de couro, calça jeans, camisa branca, mesmo no calor de 30 graus, era a polícia parando a gente o tempo todo, né? Esse cara de jaqueta de couro, 30 graus. Hoje a gente está conversando com o Fábio Nunes, um assunto delicioso que a Zani adora, que é sobre a cultura retrô, principalmente relacionada à cena rockabilly na Grande São Paulo. O Fábio já contou pra gente a história dele, como que começou lá em Guarulhos, porque ele é uma referência na cena, como que eles conseguiram acesso a esse conteúdo, via o início dos CDs, via capa de disco, que foi uma inspiração. O Eric, lá da Galeria do Rock, né, que também é uma referência. O Eric, Rock and Roll Clube do Brasil, que organizava as festas ali no finalzinho dos anos 80, uma baita referência pra gente. O Clube do Brasil foi uma referência também, né, representado pelo Eric aí, para a equipe do Fábio, e a gente continua aqui. Então conta, como que esses grupos, Fábio, começaram a se interagir? A galera de São Paulo começou a curtir um pouco os rolês lá de Guarulhos e vice-versa. Poucas pessoas, não era toda a cena que ia pra Guarulhos, mas quando a gente viu que a gente já estava entormado, foi quando a gente começou a receber pessoas que iam na cena de São Paulo, nas nossas festas em Guarulhos. E eu tô falando de boteco mesmo, de barzão, mas era gostoso, nós éramos adolescentes, né? Nós 14, 15, 16, 17, 18 anos, tinha toda a idade. E dali a gente começou a vir mais para São Paulo. Certo. Como disse, esse grande amigo e parceiro do Bar com Rockabilly, conhecido de vocês, o Beto, tinha os CDs, então ele passou a ser convidado muitas vezes para as festas do Eric e outras, e ali a gente começa a interagir mais e se aprofundar mais na questão do estilão de vestimenta, essas coisas. Era bem diferente do que é hoje, mas bem marcante pra gente. A gente sabe também uma coisa interessante, que tem um estigma sociocultural sobre as gangues, né? Traz uma memória de que gangue é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Recentemente eu fui fazer um estudo sobre isso, até pela curiosidade, e eu entendi que não. Que as gangues, na verdade, eram um grupo que se autoprotegia. Não é que tinha uma questão ligada exclusivamente à violência ou que saía para fazer coisas ruins. Você pode contar um pouquinho disso pra gente? Naquela época era bacana, porque eu tenho que, antes de falar das gangues, que era muito legal pra gente, uma autoafirmação chamar de gangue naquela época, hoje eu não diria, hoje a gente tá mais velho. A camiseta dos Wilds aqui, ó. Wilds. É uma das gangues dos anos 90. Hoje nós chamaríamos, eu pelo menos, com respeito dos colegas, eu chamaria de turma, né? Hoje, nos dias atuais. Mas era gangue no sentido disso, de irmandade, de um ajudar o outro, de marcar os eventos específicos, os famosos churrascos com muito rock and roll, isso que a gente fazia. Quer saber mais? Segura aí que ele vai continuar falando das gangues, hein? E aí, galera, hoje a gente tem em forte evidência no movimento social da cidade e da Grande São Paulo os clubes de carros. Eu mesma sou PNAP de alguns, mas lá naquela época que o Fábio começou a circular no Rockabilly, a gente tinha as gangues, e não se assuste com esse termo, porque não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim, e o Fábio agora vai desmistificar esse conceito para vocês. Bora lá, Fábio. Eu vou tentar com o meu conhecimento do nosso entorno ali, né? Claro que tem coisa mais aprofundada que aconteceu naquela época, mas o que a gente tinha uma turma de jovens, né, que juntavam, e era legal, aquela coisa do pet atrás, que a gente tem, a marca que a gente foi criado, então juntava um grupo de pessoas, e a gente criava um logotipo, né? Cada uma tem estilo específico, tem o estilo, e através daquilo nós nos juntávamos e não tinha rivalidade, era bacana, e era comum você entrar numa festa e ter mais de 5 gangues, né? Os meninos dançando, e nasceram também as gangues femininas naquela época, então é uma coisa bem organizada, bem suave no sentido de tipo, claro que eram jovens, se teve alguma desavença, alguns entendimentos, óbvio, como existe hoje, mas a intenção era juntar as pessoas, e juntar as gangues, não entre si só os membros, mas
Tinha uma rivalidade, é óbvio, né? Quem tinha o pet mais bonito, quem se arrumava mais, mas eu julgo que era uma rivalidade boa. Deveriam voltar agora, ter mais, eu digo, deveriam nascer outras, tá? Mas se você me permitir, Gabi, eu falaria de outra coisa. Naquela época, nos anos 90, o que estava acontecendo no final dos anos 80? Eu acho que a gente vai ter que deixar para o próximo capítulo, hein? Vamos deixar a curiosidade aí com vocês, daqui a pouco a gente volta com o próximo capítulo com uma curiosidade. Que só o Fábio Nunes, que é um contexto histórico em pessoa, vai conseguir falar, hein? Acompanhe aí. Agora eu fiquei curiosa, continua aqui pra gente. Além das gangues, o que acontecia nesse entorno, Fábio? Então, Gabi, naquela época, nos anos 90, finalzinho dos anos 80, o que estava acontecendo? Daí que eu conto pra ti. Tinha os movimentos underground, ou seja, você tinha careca, skinhead, punk, turmas que se uniam, e aí nascem os apelidados à época de rockabilly, como movimento em si. Porque o rockabilly é um estilo de música dos anos 50, que une country com rock, nasce o rockabilly, que é um rock caipira, é um estilo de música, uma das vertentes dos sons que a gente toca, e nem toca tanto nas peças dançantes aí, né? Então rockabilly é uma coisa mais básica, enfim, dos anos 50. Mas naquela época, quem começava a usar aquela beca que a gente falou, né? Topete, costeleta, as meninas nesse estilão, e esse movimento careca, skinhead, punk, foram apelidados ou nomeados rockabilly. Então, dali pra frente, toda vez que você tá numa festa dos anos 50, essas que existem hoje, como uma que a gente faz, o nosso projeto se chama Bar com Rockabilly. Você só ouve rockabilly, o rock country, o caipira? Não. Mas é porque o movimento surgiu naquela época com esse contexto. Olha só, quanta coisa interessante, eu também estou aqui aprendendo um monte. O rockabilly vem de um estilo cultural, que é um termo mais genérico, mas foi adquirido por grupos que tinham algumas características relacionadas ao rock and roll, mas aí também mistura um pouco das raízes do country, do rock and roll. Continua aí, que vem muita coisa legal hoje. E aí, uma super curiosidade que todo mundo pergunta sobre o estilo rockabilly, né? Os rockabillers. Fábio, conta pra gente, você que tem esse vasto conhecimento aí, essa mistura toda desse estilo, o que é o estilo rockabilly em termos de visual? Primeiro eu vou fazer uma pequena correção, mas numa boa. Eu não tenho um vasto conhecimento. Eu sou só testemunho da cena que eu vivi. Então, vai ter gente assistindo esse vídeo e um beijo para todos vocês que sabem muito mais que eu musicalmente, do estilo e tal. Eu sei o que eu vivi. Então, eu sou um contador de história. Você pediu para contar a história, eu tô falando. Do visual, Gabi, o que eu posso te falar? Nos anos 50... os rebeldes mesmo, os meninos, usavam aquelas calças apertadas, aqui dobradas, falsas com barra a fazer, sapatão preto, camisa branca, aquele topete, costeleta, era uma coisa bem tradicional. As meninas, dois estilos, e também tinham os meninos dois estilos, o mais conservador, uma roupa mais social, um topetinho sem costeleta, mais ajustadinho, tudo bonitinho. Uma referência é o filme Cry Baby, do Johnny Depp. Sim. Você tem lá tanto a questão das gangues, do pet, o Johnny Depp fazendo o papel do malvadinho, do rebelde, né? Que ele conquista uma jovem, toda conservadora, que foge para ir para as festas com ele. E ele tem bem explícito como que é o visual dessa galera. E a gente vê isso hoje nas festas. Tem a galera que sai num estilo bem raizão mesmo, que é bem bacana, eu curto. E tem a galera mais conservadora. Tá tudo certo, não tem nada errado. E tem a galera também, gente, trazendo para os dias de hoje, que vem de bermuda com a roupa de hoje, que vem da praia e curte o rolê. Essa cena, ela une pela música, pelo visual e pela dança. Então, quem está vindo pela dança não precisa obrigatoriamente vestir como os outros. Quem vem pelo visual provavelmente veio pela música também. E tem o que veio pelos três. Exatamente. Eu mesma sou um exemplo. Vim pela dança, depois me apaixonei pelo estilo. Hoje circulo no meio pin-up, no meio diver, no meio eventos, às vezes até um pouco mais caricata. E o Fábio é uma pessoa muito acessível nesse sentido, porque aqui é um espaço, o Bar com Rockabilly, que a gente vai falar hoje também, muito democrático, no qual você pode escolher o que você vai se deleitar nesse rolê. E uma das principais características do movimento, do estilo rockabilly, são as festas, os chamados rolês. Fábio, conta aí pra gente todo esse contexto histórico das festas. Essa é a parte que eu gosto mais, porque a gente está inserido nisso há um tempo.
Bom, Gabi, eu tenho que falar um pouquinho daquelas festas dos anos 90 para chegar aqui, mas é bem pouquinho. Diferentemente do rolê como era nos anos 90, que a gente ia em botecão mesmo, como eu já disse a vocês lá atrás, e tinha que, de certa maneira, tá, gente, bem suave, você tinha meio que ser aceito naquela... Eram turmas, a gente tá na Moca, gente, desculpa, é assim mesmo. Eram turmas. E meio que a gente era adotado. Como eu disse, teve uma interação entre o pessoal de São Paulo e a gente acabou caindo para dentro do rolê naquela época. Essa é a diferença, falando de festas, tem uma diferença de como era nos anos 90 e como é hoje. Hoje não, hoje você chega, como o mundo está hoje, ainda bem, né? Todo mundo é aceito do jeito que é, do jeito que chega, diverte e vai embora. Então essas são as diferenças. O que é igual? A energia. Quando você estava lá dentro, você nos anos 90, aceito por aquela turma, ouvindo esse som, as músicas, muitas são, porque estamos falando de música dos anos 50 e 60, gente. Tem bandas dos anos 90, anos 2000, agora também, atuais, que replicam o rockabilly ou o estilo, mas a gente toca muita música dos anos 50 e 60. Então, muitas músicas que eram hit nas festas daquela época, na minha época de adolescência dos anos 90, elas tocam hoje. Então, elas estão no hit parade até hoje. E o que é igual? A energia. A gente tem gente de 3, 4, 5 aninhos, crianças, até pessoas de 70, 80 anos dançando e curtindo a nossa festa. As nossas festas, que é de todo mundo, de todas as festas. É isso aí, você também é convidado a vir conhecer esse espaço incrível aqui na Moca, Bike and Aviators Rockers. Vem pra cá e a gente daqui a pouco vai contar um pouquinho sobre o que é o Bar com Rockabilly, um projeto criado pelo próprio Fábio Nunes. Bar com Rockabilly. Grave esse nome, porque você com certeza vai se apaixonar por essa história. Fábio, o que é o tal do Bar com Rockabilly, hein? Me conta aí. Bom, Gabi, o Bar com Rockabilly, depois de toda essa história que a gente já bateu um papo aqui, por conta daquela experiência dos anos 90, eu me afasto um pouco profissionalmente, mas não da cena 100%. E as festas, mas por conta do trabalho, estudo, curtia mais em casa por um tempo. Uma outra parte da história que a gente ainda vai avançar, eu sou da aviação. E por estar no campo de Marte, ali naquela época da instrução de voo, lá tínhamos um Bar Brahma. Era um hangar que tinha um Bar Brahma com um avião dentro. E um café, entre um café e outro, um amigo gerente daquela casa. Eu comentei sobre essa história dos anos 90 e achou interessante. Falou, vamos fazer uma dessas festas que você fazia nos anos 90 aqui. Aquela época já aconteciam outras festas em São Paulo, festas que existem até hoje. A gente fez um projeto lá, nem foi tão bom, choveu naquele dia, foi de público assim, foi ok, só foram DJs. Por conta disso, ele me ofereceu a oportunidade de fazer no Bar Brahma, Ipiranga com São João, um local tradicional, bem boêmio, e lá a gente ficou 9 anos, só com banda. Aí o projeto começou com uma festa rockabilly, mais pra frente vem o nome para criar uma identidade de Bar Rockabilly. Ficamos lá por 9 anos. A galera que está no movimento aí conhece, tem muita saudade dessa época. Foi um ciclo, pós-pandemia a gente ficou um tempinho sem, né? E a gente encontrou um lugar na Moca, conhecido de muitos hoje do rolê, a Garagem 55. Tivemos a mesma oportunidade, o mesmo projeto, caiu para dentro do Garagem e ficamos lá 3 anos aproximadamente. Por idas e vindas, questões administrativas, a gente ficou com espaçamento entre as datas, isso nos incomodou muito. E a gente veio parar aqui, numa esquina, perto do Garagem, no bar, que é uma outra história que eu tenho que contar pra você. No Bar com Rockabilly na Moca, um bairro referência na boemia de São Paulo. Os movimentos do antigo mobilismo também são muito fortes e evidentes aqui na região da Moca. Então é um lugar mais especial, né, não, Fabio? Bar com Rockabilly na Moca, você tem que conhecer. E no coração da Moca, você pode vir conhecer e experimentar muitas coisas deliciosas no Bike and Aviators Rockers. O que é isso, Fábio? Conta pra gente. Pois é, Gabi. Depois que a gente saiu do Garagem 55, parou de fazer as festas lá. Na verdade, emendamos, né? Quando a gente não tinha mais agenda no Garagem. Por estar na Moca, muitas vezes a gente não sabe disso. E tinha uma festa marcada já. Eu estava de férias no meu trabalho. E eu não queria cancelar a festa. Então, uma pesquisa rápida que hoje a internet permite, se fosse nos anos 90, estaríamos procurando até hoje, provavelmente, um espaço. A gente encontrou esse espaço praticamente, não como está hoje, montado. E aí a gente meteu as caras e fundou um bar. E aproveitou e trouxe bar, uma abreviação das coisas que eu gosto. Eu sempre quis ter novamente, a família já teve bar, comércio, mas um bar com as coisas que eu curto.
E aí eu juntei as três coisas, né? Os bikers, para quem gosta de Harley, essas motocas mais... Mais descolada. Mais descolada. Uma das, né? Dos clássicos. Eu tô falando de gente que curte coisa clássica. Sim. A aviação tá no sangue, vocês vão ver na decoração do bar, e tá vendo muita coisa. De avião? Aviators e Rockers, pela história que a gente tá contando para todo mundo. Então nasce o bar, Bikers, Aviators e Rockers. A gente tem uma programação mais rock and roll, um menu bem rock and roll, tentando trazer um pouco essa história, essa cara de tudo que a gente está falando. E a gente está fazendo festas, confraternizações, e o projeto Bar com Rockabilly está aqui dentro. Então, o Bar com Rockabilly é um projeto que faz parte do Bike and Aviators Rockers? É isso daí. É isso aí. O Bar com Rockabilly vem do Bar Brahma, passa pelo garagem e pousa aqui. Acontece todo o primeiro sábado de cada mês aqui na Moca, Rua Ezequiel Ramos 380, e a gente espera a galera. Vem curtir e vem dançar com a gente. É isso aí. Quer curtir um rolê muito legal de Rockabilly? Todo primeiro sábado do mês, aqui na Ezequiel Ramos 380 na Moca. O lugar é fácil de estacionar. O piso é uma delícia para dançar e cada mês o Fábio traz uma banda, porque o rolê tem banda e tem discotecagem. Além da banda, que sempre é muito legal, os DJs são de primeiríssima qualidade. Além de tocar os clássicos do Rockabilly, você pode bater um papo super cultural e interessante com eles também. Espero vocês, vem pra cá!